Fala galera do Curso Circuito, beleza? Bom, Diego aqui e hoje eu separei uma aula especial para vocês: leitura e interpretação de diagramas elétricos. Então, prepara papel e caneta que tem muito conteúdo. Vamos lá, meu nome é Diego Lima, sou especialista em manutenção industrial e eu vou passar para vocês aqui exatamente o que a gente precisa saber sobre leitura e interpretação. E antes de a gente começar a fazer a leitura e a interpretação desse diagrama aqui, o que eu preciso entender? A simbologia gráfica e literal. É assim que a gente vai conseguir identificar o componente dentro do diagrama, beleza? Então, antes de tudo, o que seria simbologia literal? É a letra que compõe a simbologia gráfica. Vamos dar uma conferida aqui? Eu já tenho uma tabela separada, e essa tabela me diz o quê? Algumas informações mediante as letras que vão compor, né? Vão associar a letra, tá? Ao componente, tá? Então, a simbologia literal com a simbologia gráfica com o componente que está no painel, beleza? O que mais a gente encontra em alguns esquemas, tá? B para botão e C para contator. O que a gente consegue visualizar na tabela? O B, ele é identificado, tá? Para sensor e o C para capacitor, tá? Para a gente conseguir identificar um botão e um contator, eu vou utilizar S, tá? Para botões e K para contator, beleza? Então a gente vai começar por aí. Ah, Diego, mas eu encontro muito assim com B e C. Bom, aí você tem que partir da sua análise para interpretar, tá? Então você já conhecendo a simbologia gráfica, você vai saber que a literal está errada, mas você consegue identificar dentro do diagrama, beleza? Então a gente vai partir dessa premissa, onde a gente precisa entender a simbologia gráfica e a literal, tá? Então a gente lembrando que B não é para botão e C não é para contator, tá? Mas a gente vai encontrar isso muito nas escolas, em alguns diagramas também. Mas dentro da indústria você vai encontrar exatamente assim: S para botão e K para contator, beleza? Então a gente tem aqui algumas simbologias, tanto gráficas quanto literais. A gente vai começar aqui pelo botão de pulso. O botão de pulso, né, que a gente já conhece, é com a simbologia literal, a simbologia S, né? E a sua simbologia gráfica, a gente já conhece, que é uma chave ali, um contato já com o seu mostrador ali, e simbolizando ali um botão, tá? E ele é um botão de pulso. Quando eu tenho uma chave seletora, eu trabalho também com os contatos, só que a diferença é que no mostrador dele, né, ele me indica que ele é algo que eu consigo seletar. É como se fosse um Z ali, tá? Ele me indica que é uma seletora, né, que eu consigo girar ela. Muitas das vezes pode ser que ela seja uma seletora por mola, tá? Isso é identificado também, beleza? Seguindo essa premissa, eu tenho aí o botão de emergência, beleza? O botão cogumelo que a gente conhece, que ele tem uma trava, né, interna, onde a gente bate a emergência, ela se mantém ali, os contatos que são fechados, eles vão se abrir, se mantendo ali abertos, impossibilitando, né, o sinal para algum lugar, beleza? Então a gente tem que sempre associar a simbologia literal com a simbologia gráfica, para a gente conseguir identificar dentro do painel. Aí temos aí o disjuntor motor, né, que muitas pessoas acham que ele é um substituto, né, ele vai substituir o relé térmico, a gente sabe que não é isso, né? Ele ajuda na sua proteção total ali do circuito e do motor, mas ele não vai substituir, né, o componente. A gente depende muito do projeto. Tem projetos que a gente vai dar uma olhada que vai utilizar tanto o disjuntor motor para o geral e também o relé térmico para o individual do motor para proteção. Beleza? Então tudo depende do projeto. Mas aí a simbologia dele, né, um disjuntor junto com os seus contatos auxiliares, já que o disjuntor motor possui um bloco de contato auxiliar para identificar os sinais, tá? Se ele está em intervenção térmica, se é para ele cortar o circuito de comando do meu contator, tá? Então isso aí é necessário. O disjuntor motor ele tem esses contatos auxiliares. O nosso disjuntor padrão, né? O nosso disjuntor aí, um disjuntor curva C ou curva B, tanto faz. A diferença é, eu não tenho contato auxiliar, tá? Ele vai proteger apenas o meu circuito. O nosso contator, tanto o contato de força quanto a bobina, tá? Esses são os principais, tá? Essas são as principais simbologias que a gente vai ter dentro do diagrama. O bloco de contato, que ele pode ser acoplado em cima
da contatura ou lateralmente, tá? Depende do tipo de bloco de contato, mas a gente tem que entender o quê? Quais são as simbologias que vão estar agregadas a ela. Então tem aí vários tipos de contatos, né? Vamos colocar só pela simbologia gráfica, e o que vai mudar vai ser a simbologia literal. Então tem que entender a simbologia literal para saber de onde vem aquele contato, tá? Aí temos aí o fusível da nossa proteção, o nosso relé falta de fase, que ele pode trabalhar sobre falta de fase, sequencial de fase, subtensão, subtensão, mas a gente tem que entender o funcionamento do componente. Verifica ali que o contato dele já é um pouquinho diferente, tem um comum e tem um fechado e o aberto. Então, mas aí o que vai diferenciar? A letra que vai referenciar o componente dentro do painel, beleza? O relé térmico, já? O relé térmico aí, o seu diferencial da simbologia, né? Que não tem a parte de mecânica para fechamento, tem a parte só para conexão, né? Mas aí eu trabalho muito em cima dos meus contatos auxiliares do relé térmico para fazer a sua conexão. Lembrando que reparar são sempre os mesmos, as mesmas simbologias, né? O que vai alterar muito vai ser a simbologia literal dentro do diagrama. Temos aí o relé temporizador on delay, off delay e o on off. Ambos são temporizadores e o que vai mudar vai ser referenciado ao tipo de fechamento. Se ele faz a conexão para depois comutar, né, com a contagem de tempo, se ele é na retirada, que é o off delay, que depois que eu retiro a tensão ele conta o tempo, ou é um on-off que ele faz o trabalho dos dois, tá? A gente utiliza também tipos de temporizador, né, de contagem similar para o temporizador para estrela triângulo, tá? E temos aí o temporizador digital, né? Que nada mais é que uma parte que eu consigo programar o horário que eu quero que ele comute aquele contato. Já o diferencial, né, é a letra D e não T que utilizam por aí, tá? O T a gente vai utilizar para outro componente. Nossa sinaleira, né, o nosso LED, onde vai sinalizar aí para o operador, e os bornes, tá? Que a gente vai ver e entender a conexão de entrada ou uma junção de um local para outro passando pelo borne com a letra X. Beleza? Essas são algumas das simbologias que a gente utiliza, tá? Mas aí a gente vai encontrar esse tipo de simbologia e vai ter uma legenda dentro do projeto, mas mesmo que não tenha, você tem que conhecer o básico da simbologia literal e gráfica para você conseguir fazer uma análise e fazer uma interpretação daquele diagrama. Partindo disso, agora a gente vai lá para o nosso projeto, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. A gente já tem a nossa entrada. E logo de cara, eu já vejo aqui, ó, a letra X, tá? Porque a minha entrada aqui do Borne, XG, que vai ser a minha entrada de rede, tá? E logo de cara aqui, eu já tenho algumas simbologias aqui literais, tá? F14, F15 e F16, que são porta-fusíveis que vão fazer a alimentação de comando, beleza? Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui para baixo, a gente vai começar essa leitura aqui. Eu vou pegar esse carinha aqui, ó, que é bem interessante aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho um disjuntor motor, certo? Aí aqui eu faço a ligação aqui para um motor, eu tenho um freio aqui, né, junto com o meu motor, e eu trabalho com duas contaturas aqui, que seria, no caso, né, uma reversão de rotação, tá? Aí aqui eu já tenho, tá, o que eu chamo de referência cruzada para associar a minha leitura e interpretação, tá? Aqui eu tenho meu motor M31, passo aqui, ó, pelos bornes, tá? E venho para cá, ó. O que eu tenho que entender aqui? Quais são, tá, os contatores que estão fazendo essa alimentação? Contator 155 e contator 156. Aonde a bobina desses contatores estão? Já que aqui eu tenho apenas os contatos de força, tá? Aí eu utilizo a referência cruzada 15, 16 e 15, 8. Então aqui eu estou na página 3, tá? Eu vou agora para minha página 15, 6. Opa, página 15. Página 15 aqui, 6. Eu já tenho aqui meu disjuntor motor, né, fechando o seu contato auxiliar, tá? O que? 31. Aí eu passo aqui, ó, vejo que a alimentação é 155 e 156. E o que que, ó, olha só a linha de condição aqui, ó, por completo. O que que ele faz a alimentação? Da onde ele vem, né?
Para eu passar por isso tudo aqui, ele tem que vir desse relé aqui, ó, tá vendo? É um contato de um relé. Por que um relé, Diego? K514. É um contator ou um relé auxiliar, tá? Agora, o que eu encontro aí nos diagramas comuns? R, né, para relé. Tá errado. A gente vai usar K também. Só que aí vamos continuar a leitura. K514, ele está na página 51.4. Vou na página 51.4, tá? 51, coluna 4. Vamos lá. 51, coluna 4. Ele já está aqui, ó, a minha bobina selecionada, 514, derivando de uma saída, a saída 10.3. Tá vendo que eu peguei desde o início, lá do meu disjuntor, contator para alimentar a minha bomba, meu motor, e eu passei por toda a leitura até chegar à saída do meu CLP. Aí vem aquilo, a parte da análise. Ah, Diego, mas e aí não está saindo 24 volts para poder alimentar esse relé? Aí é uma análise que você tem que fazer dentro do programa para saber o que está acontecendo. Esse tipo de análise, tá? Eu também passo dentro do treinamento, que a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó. Eu só passo aqui rápido para mostrar para vocês. Aqui já está na parte de inicial do treinamento, onde eu tenho acesso a todos os alunos. Hoje já está batendo mais de 7.000 alunos. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui rápida. O que eu vou ter aqui, ó, como aluno para poder visualizar, né, e ter esse acesso referente às análises. Vou dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui a gente tem algumas aulas somente de análise, tá? Ó, análise lógica, psicologia, tá? Ó, falha de liberação de barril, são algumas análises técnicas, tá? Que eu vou utilizar, né, mediante dentro do programa. Vou chegar até a saída, né, e a gente vai analisar o programa para saber o que está faltando. Aí vem de uma análise. A leitura e interpretação a gente faz dentro do diagrama. O que mais eu consigo achar dentro dessa análise, né, do diagrama? A gente voltando para cá, eu também tenho, trabalhando já com hoje, pegando um outro projeto, o que a gente chama de consensos, tá? Eu venho aqui para o tanque de serviço. A gente vai iniciar por aqui. Eu estou aqui na minha página, tá? 13, tá? E aqui eu digo que eu tenho esse carinha aqui, ó, K132. Vamos botar esse cara aqui como processo, tá? Ele faz a manutenção do P121, beleza? Passa pelo P122, tá? Eu faço uma série aqui desses contatos e ele alimenta o 132. Agora, onde estão os contatos 132? Está aqui embaixo, aqui, dá uma olhadinha aqui na página 29, 30, 31, 32 e 33. São as páginas que esses contatos aqui, né? Tem bastante contato aberto essa contatura, está alimentando para associar uma outra máquina. A gente vai dar uma olhadinha nisso que a gente chama de consenso. Vamos lá na página 29. Aqui, vou colocar aqui, ó. Página aqui. Vamos conferir aqui, página 29, show de bola. Aí ele tá aqui, ó, consenso tanque de serviço. Para onde está indo? Tá vendo aqui, ó, 132, 132. Óbvio, tem aqui o 131 também, mas vamos focar no 132 aqui. 132 está vindo ó, da página 13.3, referência cruzada, tá? E para onde ele está indo? Aí aqui embaixo ele me diz, ó, enchedora 1, tá? Barris de 6 cabeçotes, tá? E ele me dizendo aqui, ó, que ele passa pelo contato aberto do 132 e ele passa, ele tá essa linha aqui representa que ele está saindo de dentro do painel. Então ele sai de dentro do painel e vai para outra. Aqui ele já está me dizendo que ele está em outro painel e ele está me dizendo aqui, olha, ele está indo para a entrada 5.1 do outro painel, tá? Então ele passa por um relé e vai para outro painel. Então eu já estou com o diagrama dele também. Já estou aqui na minha página de consenso daquele diagrama da enchedora de 6 cabeçotes. E ele me diz o quê? Olha, eu tenho aqui ó, o 132, tá vendo que ele está vendo de outro painel, tá? Ele tá indo para a página 17. Então ele tem a mesma imagem, só que agora mostrando onde está dentro desse meu diagrama. Entendeu? Olha, é a mesma imagem. Eu tenho 132 vindo do tanque de serviço e agora ele está indo para a página 17 do seu painel, tá? Lá do seu diagrama. Então a gente vai conferir aqui, página 34, que ele está aqui na minha página 17.2, a minha entrada 5.1. A gente vai conferir aqui, tá? Vamos colocar aqui, ó. Vamos dar uma conferidinha aqui, página 17, show de bola. Então ele está na 5.1. Aqui, ó, ele tem esse bloco total aqui, ó. Agora, o que eu tenho aqui a mais? Eu tenho vários pontos de consenso desse tanque de serviço, tá? Ele está alimentando esse cara aqui, ó.
Ó, página 34, sim. Todo esse cara aqui tá vindo referente àquele consenso lá do tanque de serviço. E o que que são esses consensos, né? Ele vai se comunicar via cabo de um painel para outro com as máquinas para referenciar, ó, se uma máquina parar, aí eu dependo para fazer uma rotação em outra máquina. Nesse caso, esse meu diagrama, eu indico que ele necessita parar, por quê? Porque eu preciso do meu tanque de serviço ativo para manter minha enxadura ligada, tá? Eu dependo de alguns sinais, tipo de água quente, solução cáustica, tem que estar na mesma densidade. Eu tenho que ter todo um processo, né, para conseguir fazer funcionar. Então eu trabalho com consensos. Eu dependo de um para funcionar o outro. E tudo disso a gente faz pela leitura e interpretação de diagramas elétricos, beleza? A gente vai analisando esse diagrama até a gente chegar um ponto específico que eu quero. Aí eu volto para cá. Diego, chegou na minha entrada, só que está chegando a 24 volts e não está funcionando. Bom, a partir do momento que chegou a minha entrada, eu tenho que identificar uma saída do CLP, né? E analisar o programa dentro, né, do meu CLP, na minha parte de análise técnica dentro da programação. Minha parte de leitura, ela parou por ali, beleza? E o que mais eu preciso entender, né? Dentro do treinamento, eu vou te auxiliar com todas essas informações, como você vai fazer uma análise técnica, né, partindo da leitura e interpretação até você finalizar o seu serviço, com toda essa parte de análise, né, entendendo toda a parte de simbologia gráfica e literal, para você conseguir desenvolver um serviço de qualidade. E com isso, a gente consegue fazer uma análise mediante a interpretação de um diagrama elétrico, tá? Agora, se a gente for partir para uma análise, que é o que a gente vai aprender dentro do treinamento, eu vou ter aí mais de 80 videoaulas para vocês, tá? Que a gente passa por análises, mediante a gente entrando dentro do programa e analisando ponto a ponto até a gente achar o problema. Tudo isso com suporte comigo dentro da plataforma. Vocês podem ficar despreocupados que eu vou auxiliar vocês para alavancar a carreira de vocês de uma maneira que vocês consigam evoluir profissionalmente. A gente tem o depoimento do Daniel, que deixou aí pra gente, né? Mediante como funciona as aulas, né? E eu tô sempre aí respondendo vocês da melhor maneira possível para a gente conseguir trabalhar juntos e evoluir nessa área de manutenção. E temos também a mensagem do Breno, tá? Que deixou aqui pra gente, falando da importância, né, de ter esse tipo de conteúdo, né, dentro da indústria, onde você consegue visualizar o que acontece literalmente em campo, fazendo toda uma análise do que é melhor para o seu aprendizado.